Gente, sejam bem-vindos a mais um SV Talks na Oracle. É um programa, é um evento que a gente faz com base no programa de parcerias ASV. Nosso programa de parcerias, ele é com foco em empresas que estão rodando o seu software com o CI, as suas aplicações com a gente. E um dos nossos queridos parceiros é a Questo. A Questo, ela tem especialista em soluções fiscais para o mercado corporativo. O Bruno, que está com a gente, ele é o consultor de soluções fiscais. Ele vai apresentar muito da Questo. E aqui é um bate-papo, gente. O Bruno vai falar, vocês fiquem à vontade para mandar pergunta de vocês. Pode ser tanto pelo chat ou por perguntas e respostas, gente, vocês acharem mais fácil. E a gente vai conversando, vai perguntando. Bruno, você prefere que pergunte no final? Mais fácil para você? Não, Luana, primeiro boa tarde para todo mundo. Não, sugiro que quem tiver dúvida já levante a mão e vá fazendo seus questionamentos para que a gente torne um bate-papo e nada muito formal e nenhum monólogo só eu ficar falando. Acho mais prático. Então, maravilhoso, gente. O que vocês quiserem saber daqui, estou, podem perguntar e qualquer coisa também estou aqui. Bruno, agora Tá. o palco é todo seu, gente. O Bruno, ele é consultor fiscal, a gente estava aqui mais cedo dando umas risadas, então, assim, espero que seja divertido para vocês e que eles expliquem muito bem, porque tem muita informação interessante e tem novidades aí para vocês. Até mais. Obrigado, Luana. Pô, primeiro, boa tarde a todos os participantes. Eu gostaria de inicialmente agradecê-los em nome da Questor, dizer que é uma satisfação enorme para nós estar fazendo esse evento junto com a Oracle hoje para elucidá-los acerca das nossas soluções, tá? Então, complementando um pouquinho o que a Luana falou a meu respeito, hoje eu sou um dos executivos da Questor para a solução fiscal, tá? Eu atuo na Questor desde 2009, então venho de longa data aí a minha carreira dentro da empresa. Vocês podem ficar à vontade para fazer todos os questionamentos que eu vou procurar responder tudo que estiver ao meu alcance. Se eventualmente tiver alguma coisa que eu não saiba, ou que eu não conheça, ou que eu não entenda 100% do funcionamento, eu me comprometo aí com vocês a ficar com contato junto com o apoio da Luana aí para um posterior contato e elucidar vocês, deixar todo mundo na mesma página, tá? Então vamos lá, gente. Falar da Questor para mim é muito fácil, né? Dentro da Questor desde 2009 é uma satisfação enorme. Eu até falo da Questor com certo romantismo, tá, pessoal? Eu peço que vocês entendam, mas é muito tempo dentro de casa e fazendo tudo com muita dedicação, tá? Então a Questor hoje eu entendo que é a principal provedora de solução fiscal do país, tá? E afirmo isso com muita tranquilidade e com muito conforto, porque hoje poucos dos nossos concorrentes, que são muitos, entregam ao cliente a solução como a Questor entrega e afetam o negócio do cliente como a Questor afeta, desde o monitoramento de um documento ao controle da produção da área de negócios, a mitigação de riscos e a entrega da obrigação acessória, tá? Então, entendam a Questor como uma solução fiscal completa. Tem eventualmente alguns detalhes ou outros que nós não atendemos, mas são coisas muito específicas onde a demanda é bastante baixa. E eu vou, no decorrer dessa conversa aí, dessa hora que a gente vai estar aqui batendo papo, eu vou tentar elucidá-los o máximo possível acerca disso, tá? Então, a Questor é a maior especialista em solução de alta performance para a área tributária. Ponto. E o foco dos nossos desenvolvimentos são sempre atender à legislação, sempre atender ao que o governo brasileiro demanda das organizações, o que não é pouco, diga-se de passagem, né? Então, a gente não se assusta com o tamanho de companhias, não se assusta com o tamanho de cliente. A gente tem cliente aí de todos os portos que vocês imaginarem, tá? E o que a gente vem trazendo muito forte para essa vertical que a gente denomina internamente de vertical corporativa é o tenho que ninguém tem. E por que a gente criou isso? Porque a gente entendeu que o nome correto para a campanha seria o tenho o que ninguém tem. E como a gente estava comentando há pouco com vocês, nós tratamos a Questor como uma solução fiscal. Então, tudo que envolver a parte fiscal e tributária da companhia, da empresa ou das empresas, das companhias, enfim, depende de como você está estabelecido, a gente vai direcionar para um único local, que é a solução fiscal do Questor. E a partir da solução fiscal do Questor, nós vamos sair atendendo a todas as demandas que essas companhias têm.
Então, comunicando, a partir do momento que a gente está comunicando com o RP da companhia, nós estamos atendendo a todas as obrigações acessórias, sem exceção. Então, nós vamos do monitoramento da nota fiscal de serviço. O que eu quero dizer com isso? Eu vou posicionar, em muitas das vezes, o certificado digitado A1 do contribuinte dentro da nossa aplicação, e todo e qualquer documento fiscal que for emitido contra a companhia de vocês e que a determinada prefeitura que a gente está tratando disponibilize, nós vamos consumir e trazer à disposição do usuário para que ele dê a finalidade que ele entender como necessária. E essa finalidade pode ser escriturar esse documento no RP para fazer a parte de contas a pagar, movimentação de estoque, serviços tomados, ou até mesmo compra de mercadorias, ou até mesmo registro automático com base numa série de regras para escrituração fiscal, apropriação de crédito, PIS, COFINS, geração de retenções e geração de guias para recolhimento. Tá? Então, em âmbito federal, nós atendemos a todas as obrigações, em âmbito estadual, nós atendemos a 22 estados, atendemos a 22 obrigações acessórias, já temos um roadmap bastante significativo para atendimento dos demais, tá? E isso vai sendo liberado aí de acordo com a demanda dos clientes, tá? Em se tratando aí de obrigação federal, ECD, ECF, que é a grande dificuldade hoje de boa parte das empresas, a Questora atende com plenitude, tá? E uma demanda que tem sido bastante recorrente para nós é a geração dos grupos econômicos dentro de ECD e ECF. Isso hoje dentro da Questora é uma realidade. Tá? Assim como a apuração de RPJ e contribuição social dentro da aplicação, geração de guias com código de basta, um processo 100% automatizado, para esse carinha que está na tela aqui, que a gente denomina ele de Kill, e que no decorrer da nossa conversa, aí vocês vão ver eu citar ele em alguns momentos, tá? Então, avançando aqui, a Questor nasceu em 1985, tá, pessoal? Desde então, ela é voltada para prover tecnologia e está sempre à frente do seu mercado. Nós entendemos dessa maneira, tá? Entretanto, a Questor sempre entendeu que a área tributária, ela não é uma área nós entendemos que a área tributária é uma área passível de automação, mas que nós sempre vamos depender da intervenção humana. Então, o cara responsável pela área fiscal, o responsável pela área contábil, o contador da empresa, ele nunca vai desaparecer. Mas a Questor existe para tornar o processo dele o mais automatizado possível, tá? Porque hoje tornar esse processo fiscal, os processos contábeis, os processos de obrigação acessória prático e rápido é um desafio para todas as empresas, ainda mais um cenário complexo como o nosso. Então, é por isso que a gente fala que a Questor é uma solução fiscal, é por isso que a gente entende que nós conseguimos atender a 100% da demanda do cliente, porque o nosso objetivo é justamente tornar isso fácil e prático, tornar isso o mais automatizado possível, e para isso a gente tem uma infinidade de recursos que eu vou tentar detalhá-los na medida que a gente for conversando aí, tá? Então, dentre os nossos diferenciais, um dos grandes que nós temos é a nossa aplicação de folha de pagamento. Tá? Então, hoje, tudo que cerca uma folha de pagamento, todas as rotinas trabalhistas, todas as obrigações, as declarações anuais, o ambiente de social, toda essa complexidade, a solução da Questor já atende e já comporta. Inclusive, a Questor é uma das empresas pilotos, tá, para o ambiente do social. Então, a gente está lá dentro há bastante tempo, foi uma das primeiras empresas a fazer transmissões para dentro desse ambiente, já estamos com a DCTF Web, inclusive dentro da nossa aplicação, você não precisa sair da solução para acessar o ambiente de RINF, não precisa sair da solução para acessar o ambiente de social, para o ambiente de DCTF Web. A mensageria, ela é dentro da própria aplicação, então a gente não precisa se preocupar em comunicar uma solução com outra solução para fazer a mensageria. Nós chegamos a desenvolver o que nós denominamos internamente de área de trabalho de social, onde o usuário que é responsável por essa prática, ele fica 100% voltado e direcionado com o foco único e exclusivo nesse ambiente, e nós temos um ambiente de comunicação online com esses ambientes, tá, pessoal? Então, a Questor tem uma ampla comunicação com os órgãos reguladores e fiscalizadores aí do governo brasileiro, tá? Ainda falando um pouco das mensagerias, a Questor hoje consegue apoiar seus clientes na emissão de uma série de documentos. Então, todos os documentos fiscais passíveis de emissão, a gente hoje já está homologado para fazer a emissão. Desde um cupom fiscal,
um ponto fiscal eletrônico, o SAT, o CFE, até uma nota fiscal eletrônica, modelo 55, que hoje é o mais normal, e aí a gente já passou de 1.000 prefeituras aí para emissão de documentos fiscais. Então, quem precisar de serviço de mensageria, quem precisar de apoio para emissão de nota fiscal, a gente tem uma solução bastante robusta, tá? Imaginem vocês que ao configurar um cliente, vamos falar um pouco de faturamento aqui, emissão de notas, quando eu faço a configuração de um cliente dentro da aplicação de emissão do questor, ao final do faturamento, ao final da emissão dessa nota fiscal, eu posso emitir a partir de um clique, eu posso enviar por e-mail, por dentro da nossa aplicação, a nota fiscal, o XML, o boleto, e em seguida eu só comunico à instituição bancária acerca dessa movimentação, e tudo isso dentro de uma única aplicação a partir de um clique. Então, fiquem bastante tranquilos em relação a isso. A Questor tem condições de apoiá-los de uma maneira bastante significativa e bastante automatizável nessa questão. Tá? Nós temos um portal que nós denominamos ele internamente de Questor Zen. Tá? Qual que é o objetivo do Questor Zen? O Questor Zen, na realidade, ele é uma plataforma. E dentro dessa plataforma, nós temos alguns módulos que otimizam a comunicação interna da organização e a comunicação da interna comunicação da empresa com suas mais variadas espaços físicos, localidades, profissionais. Hoje, com home office, é muito comum a gente ter inúmeros colaboradores trabalhando num ambiente fora da empresa, enfim, das suas casas e tudo mais, e o Questor Zen tem como objetivo apoiar as organizações nessa comunicação. Por exemplo, o Questor Connect é uma aplicação que tem como objetivo monitorar toda a infraestrutura do cliente e todo e qualquer documento fiscal emitido. Vamos imaginar que vocês já têm um serviço de mensageria, por uma infelicidade não optaram pela mensageria do Questor. Mas vocês fazem a mensageria e gostariam de concentrar todos os documentos fiscais que vocês emitiram e que foram emitidos contra vocês num único diretório, num único local, e esse diretório precisa ser online. Então, o Questor Connect e o QDrive, eles são responsáveis por fazer todo esse acompanhamento. O Connect vai monitorar a infraestrutura de vocês, todos os locais onde tiver documento fiscal emitido, ele captura esse documento fiscal e traz ele e descarrega ele dentro do aplicativo do QDrive. O QDrive, por sua vez, é um módulo do Questor que está dentro da plataforma Zen, como eu comentei anteriormente, e ele tem como objetivo monitorar todo e qualquer documento fiscal eletrônico que foi emitido contra o CNPJ da companhia. Então, imaginei lá, nota fiscal eletrônica modelo 55, conhecimentos de transporte, notas fiscais e serviços, seja ele tomado, sejam eles prestados, CTE, a nota fiscal de serviço de transporte, tudo isso a gente monitora a partir do certificado digital, com um processo 100% robotizado a partir do A1, consulta os web services governamentais e traz isso à disposição do usuário. Tá? É muito comum o cliente virar para mim e dizer, beleza, Bruno, mas eu tenho, por exemplo, como compliance aqui da minha empresa, que eu preciso fazer ações de manifesto acerca desses documentos. O Questor Zen contempla isso? Contempla. Então ele contempla sim, eu consigo lá identificar, dizer, essa operação é minha, essa operação não é minha, eu desconheço essa operação, inclusive a gente, a partir do momento que o fornecedor emite um documento fiscal contra vocês, se vocês ainda não fizeram nenhuma ação de manifesto e ele cancelou esse documento logo em seguida, a gente faz a atualização do status, sempre com o objetivo de que vocês não façam nenhuma escrituração de maneira indevida, seja no RP para fins de monitoramento de estoque ou geração de contas a pagar, ou seja diretamente na própria aplicação fiscal do Questor para fins de apropriação de crédito. Tá? Então, aqui a gente tem aqui um monitoramento das nossas fiscais de serviços, como eu comentei com vocês, tá? E também um módulo que a gente destaca muito, porque a Questor foi uma das primeiras software houses do Brasil a desenvolver essa solução, que é o que nós chamamos de Questor CND. Tá? E o objetivo dele é bastante simples. É controlar toda e qualquer certidão negativa de débito passível de consulta pública. Então, uma vez que o órgão regulador ou fiscalizador disponibiliza isso para consumo, a gente vai configurar a nossa aplicação denominada Questor CND, vai fazer a emissão dessa certidão, nós vamos separá-las entre positivas e negativas e ainda vamos notificar quem é o usuário responsável por essa declaração. Então, imagine uma companhia que tem o setor, que tem o compras, que avalia a saúde financeira e a saúde institucional,
você tem o jurídico que faz uma série de avaliações para definir se pode ou não estabelecer algum vínculo com um determinado fornecedor ou, por vezes, até com um determinado cliente. Tá? E ambos os departamentos precisam desse documento, então eles têm dois trabalhos. O jurídico acessa e pega a documentação que ele precisa, e o financeiro acessa, pega a documentação que ele precisa e faz a análise que lhe é de direito. O objetivo do Questor CND é centralizar isso tudo num único local, deixando isso disponível e não demandar mais do usuário ou do departamento responsável o acesso a ambientes externos. A própria aplicação acessa todos os ambientes governamentais passíveis de consulta pública, emite esse documento e, ao final de cada emissão, ele notifica o usuário. Tá? E mais do que isso, o Questor CND também olha para o compliance das companhias. Então, imaginem vocês que foi emitida uma certidão conjunta da Receita Federal, a qual tem periodicidade semestral, tá? E por algum motivo, lá no financeiro, nós estamos hoje no mês de fevereiro, por exemplo, e aí o financeiro emitiu esse documento no início de janeiro e identificou-se que essa certidão estava regular. Entretanto, os impostos incididos na competência de janeiro não foram recolhidos por algum motivo. Se essa certidão ela for emitida novamente, vem uma cópia da primeira certidão e a certidão continua regular. Para tanto, para resolver esse impasse, esse desconforto que tal prática governamental pode gerar para a companhia, a Questor também tem a comunicação por meio do CND com o ECAC. E ali dentro do ECAC a gente pode fazer a consulta dos débitos existentes lá dentro do ECAC. Então a gente consulta tanto o débito da pessoa física quanto da pessoa jurídica e notifica a cada consulta todos os contribuintes, todos os usuários responsáveis acerca dessa consulta. Dessa maneira, o compliance de vocês fica estabelecido e vocês não precisam se preocupar com passar com algum desconforto relacionado a qualquer débito que eventualmente caia em algum tipo de esquecimento, tá, pessoal? Voltando um pouco lá para a nossa folha de pagamento, nós temos o que colabore, tá? E nós colocamos aqui o que colabore e o EDOC no mesmo slide, posicionados próximos, porque os dois têm a mesma finalidade. Ambos têm como objetivo ser um diretório online. Tá? Entretanto, o que colabora ele está voltado para as práticas de departamento pessoal e o EDOC está relacionado com todos os documentos da companhia. Exemplo, a área fiscal fez a apuração lá do ICMS, do PI, do PIS, do COFINS e da contribuição social e precisa notificar o financeiro acerca desse pagamento. Se vocês utilizarem a solução fiscal da Questor ligada com o nosso EDOC, eu não preciso, primeiro que eu gero a guia por dentro da solução. Então, eu não preciso tirar a informação de dentro de qualquer aplicação que seja e levar para uma aplicação governamental. Eu não preciso digitar isso. Então, eu elevo aí o nível de compliance da empresa a partir da solução da Questor. Realizei a apuração do imposto, o próprio Questor, por meio do KIO, que nós comentamos anteriormente, consegue chegar ao nível de fazer a geração da guia com o código de barras. Eu listo essa guia dentro da aplicação e, a partir de um clique, eu notifico diretamente o financeiro responsável pelo recolhimento disso. E vão além disso. Vamos entender ali, por exemplo, utilizar como exemplo o PIS e o COFINS. Eu devo recolher eles no dia 25 do mês subsequente. Tá? No dia 25 do mês subsequente, se a solução identificar que eu eventualmente postei essa guia no dia 15 do mês subsequente, enquanto o usuário responsável não fizer o download da guia para recolhimento, a aplicação do EDOC fica documentando, usuário do financeiro, tem uma guia lá para te recolher. Aí ele vai voltar, por exemplo, para a Luana, que fez a postagem do documento, e vai dizer, Luana, o Bruno, que é o usuário do financeiro, que tem que recolher a guia de PIS e do COFINS, não fez o download dela. Aí muitas pessoas perguntam, pô, Bruno, mas o que é complicado é eu ter que decorar uma senha, para eu clicar, colocar o endereço de e-mail, colocar uma senha e acessar. Por meio do EDOC, você não precisa se preocupar com isso. A gente tem uma opção que você pode ter acesso ao documento sem precisar acessar a plataforma do Questor Zen. Então, a própria plataforma controla isso para vocês e, a partir do clique do hiperlink, ela já direciona a guia para vocês. Tá? E o que colabore é muito simples. Agora nós estamos na época onde o que colabore é mais demandado. Tá? E a gente acompanha isso semanalmente. Então, imagine nós chegar agora na época de entrega do informe de rendimento dos colaboradores e ter aí uma centena ou algumas centenas de colaboradores, os quais a gente tem que emitir o informe de rendimento e direcionar para o e-mail pessoal dele. Então, isso vai gerar uma demanda excessiva de trabalho nos departamentos pessoais. Eu acho que é uma pergunta, Bruno.
Desculpa te cortar. Imagina. Acho Quiser, que é o pode fazer a William. pergunta, depois eu fecho a questão do Colabora, então. Tá. William, você quer falar? Ou digitar? Liberei para você falar. Vê se vai. Tá me ouvindo? Opa, alto Oi? e claro. Ah, ele apertou sem querer. Foi mal. Agora ficou mudo o trem aqui. William, a gente tá conseguindo te ouvir. Pode seguir, Bruno. Foi sem querer. Ah, Desculpa. maravilha. Então vamos lá, sem problemas. Então, voltando aqui para fechar a questão do que colabore, que colabore tem como objetivo notificar todos os documentos do departamento pessoal e enviar ele aos colaboradores. Então, o exemplo que eu estava citando é do informe de rendimento. Imagina no mês de fevereiro, onde a empresa tem uma centena ou alguma quantidade significativa de colaboradores e precisa emitir uma série de relatórios e enviar a esses colaboradores. Quando você utiliza as soluções da Questor, você lista esses relatórios de uma única vez. Vamos imaginar lá, 100 colaboradores, a partir de um clique você lista 100 relatórios, faz uma única postagem e o que colabora fica responsável por notificar cada um dos colaboradores, tá? Aí, normalmente, os clientes perguntam, tá, beleza, Bruno, mas como é que eu vou saber se esse cara acessou, se esse cara não acessou, se ele fez o download, se ele não pegou? Depois ele vai virar para mim e dizer, bah, mas eu não recebi, e assim por diante. Para tanto, para isso, o Questor tem toda a questão da mensageria e de logs dentro dessa aplicação passíveis de apreciação por vocês, tá? Outra questão que os clientes acabam nos trazendo é, bom, beleza, Bruno, mas por se tratar de uma questão de informações pessoais, eu quero que isso saia de um e-mail da companhia. Eu posso configurar um e-mail da companhia para disparo, tanto do que colabore como do EDOC? Pode. Isso fica a critério de vocês. Inclusive, vocês podem definir até mesmo templates, padrões para notificação desse funcionário. Tá? Então, você pode fazer uma única configuração que no disparo saia a mensagem que vocês definirem dentro desse template. Tá? Então, para fechar o conceito de que Colabora e EDOC, ambos têm como objetivo ser um diretório online responsável pela transação de documentos, da empresa para seus colaboradores de departamentos e dos colaboradores de departamentos para com a empresa. Tá? O objetivo é único e exclusivamente transacionar documentos. Tá? E vinculado a isso, a essa transação de documentos, e também citando novamente o EDOC, a gente traz uma solução que nós denominamos ela internamente de tarefa. E o objetivo dela é um só, mitigação de riscos. O que eu quero dizer com mitigação de riscos? Exemplo, vamos imaginar um grupo de empresas que tenha três CNPJs espalhados pelo Brasil, ele tem no mínimo, ele tem um FD contribuições para entregar se for matriz de filial, ou 3 se forem CNPJs independentes, eu tenho GIAs para entregar, eu tenho SPEDs fiscais para entregar, eu tenho obrigações municipais para entregar. Então, o objetivo do tarefa é receber o CNPJ dessa empresa e vincular a ela toda e qualquer obrigação que deva ser entregue aos ambientes governamentais. Então, eu vou configurar o CNPJ, por exemplo, da Questor e vou dizer, ó, a Questor tem que entregar uma GIA no Estado de São Paulo, um SPED fiscal no Estado de São Paulo e um FD contribuições, e também tem que entregar a DIME de Santa Catarina, porque ela tem a sua matriz lá em Chapecó, e a obrigação municipal de Chapecó. Então, são cinco obrigações. Como que eu faço para saber se eu, de fato, entreguei isso hoje? Boa parte das corporações acabam tendo sua planilha de Excel, seu controle manual, onde eles vão lá e fazem um apontamento. O que, cara, desculpa, no nosso entendimento, a companhia tem um belo trabalho para mapear tudo que cerca elas por documentos, estabelecer uma série de regras para a escrituração tanto no ERP como na solução fiscal, tem mais regras ainda para se certificar de que apropriou o crédito de maneira devida, incidiu o débito de maneira devida, fez a apuração de maneira correta. Não faz muito sentido a gente controlar, dizer eu entreguei ou não entreguei determinada obrigação acessória na mão. Para tanto, quando a gente liga o EDOC, que eu comentei no início, com a solução fiscal do Questor, junto com o tarefa, mais o Kill, o Questor faz todo esse trabalho para mim. Então, imaginem vocês que eu posso dizer para o Kill o seguinte, Kill, eu quero que você, depois da apuração, gere o arquivo do SPED fiscal, abra o validador, valide o arquivo,
assine, transmita esse arquivo para o ambiente governamental, pegue esse recibo de transmissão, poste ele no EDOC e avise os usuários responsáveis. Por exemplo, a Luana é minha chefe. Então, eu entreguei o SPED fiscal, o Kio foi lá e postou o recibo de transmissão dentro do EDOC, vai uma mensagem para a Luana: ó, Luana, o Bruno entregou o SPED fiscal. Mediante essa postagem, o próprio EDOC vai até o tarefa e diz: ó, tarefa, o Bruno já entregou. Então, essa tarefa que tem aqui para entrega do SPED fiscal, que vence no dia 20 do mês subsequente à apuração, ela foi concluída. Pode baixar. Ele baixa essa obrigação e aí isso é levado para um dashboard que pode estar numa televisão, num monitor, enfim, e acaba atualizando vocês acerca das entregas. Tá? Então, o objetivo do tarefa é pura e simplesmente controlar tudo que tem prazo de entrega para garantir que vocês não tenham multas e nada se caia no esquecimento. Tá? E aqui a gente fala um pouco do Kio e das robotizações que o Kio consegue fazer dentro do Questor. Então, hoje, desde importar um documento fiscal para dentro da solução, gerar impostos, gerar obrigação acessória, fazer cálculos automáticos de folha de pagamento, entregar DCTF, notificar acerca de entrega do REINF, fazer entrega de social, tudo isso o Kio pode apoiar vocês. O objetivo do Kio é automatizar tudo que depende de um usuário para fazer a execução dentro do Questor. Tá? Analista fiscal digital. Enfim, que a gente estava comentando ali no início, que o cenário brasileiro ele é um tanto quanto complexo, sempre que a gente trata da parte fiscal e da parte tributária. E o analista fiscal ele tem como objetivo avaliar se a escrituração fiscal realizada tem algum dispositivo legal que ampare ele. Então, a gente usa um portal de terceiro, para garantir que a regra está atualizada lá dentro. A questão é que um provedor de tecnologia não tem dentro das suas expertise um know-how para escrever regra tributária. Para tanto, a gente usa um parceiro que é especialista nisso. Mantém isso atualizado. E o mais legal disso tudo é que, diferentemente de outras aplicações onde a gente precisa gerar um arquivo de SPED fiscal, gerar um arquivo de um formato pré-estabelecido, gerar uma obrigação acessória e submeter para avaliação só do que está lá dentro, o analista fiscal digital, não. Ele olha para a escrituração. Porque imagine o seguinte, se você gera um SPED fiscal e gera um FD contribuições e os dois estão com o documento fiscal errado, eu vou avaliar a informação errada. Mas isso não significa que tributariamente essa informação está errada. Posso ter uma regra tributária que me ampare e faça passar no SPED fiscal, faça passar lá no validador. Então o objetivo do analista fiscal é acabar com isso. É eu avaliar a unidade de federação do início da operação, a unidade da federação de término dessa operação, a natureza que foi estabelecida a ela e dizer, ó, eu tenho um dispositivo legal que me ampare para que isso seja escriturado dessa maneira. Bah, beleza, Bruno, não tenho esse dispositivo legal, como que eu faço? Se eu avaliei 1000 documentos com 5 itens, eu tenho 5.000 itens para arrumar na mão? Não necessariamente. Vocês aderindo à sugestão do Questor, a partir de um clique, a própria solução refaz a escrituração para vocês de acordo com o dispositivo legal vigente. Tá? E nós tratamos isso para ICMS, para IPI, para PIS, para COFINS, para ICMS subção tributária, para o DIFA, tá? E também para controle de preço de pauta. Então, imaginem vocês que para fins de subção tributária, quando eu estou em São Paulo, comprei uma mercadoria de qualquer unidade da federação, eu preciso fazer adequação, se ela veio no documento fiscal e veio de maneira indevida, o próprio analista fiscal consegue refazer esse cálculo e gerar a própria GNR por dentro da aplicação da Questor para vocês. E além de gerar isso, eu faço esse registro no módulo que nós chamamos de controle de tributos, lanço o débito, lanço o pagamento e gero isso no registro E200, E210 e depois E250 do SPED fiscal para atender a obrigação acessória. Tá? Então, a gente fica muito confortável em falar que operando por meio da solução fiscal do Questor e junto com o analista fiscal, a gente aumenta o índice de assertividade e diminui significativamente o risco acerca da escrituração e bem como das obrigações fiscais que foram geradas a partir dela. Tá? Temos também uma conciliação automática do extrato bancário. É muito comum hoje, toda e qualquer instituição financeira tem que disponibilizar para o seu usuário um arquivo, seja ele Excel, OFC, OFX, que são os mais tradicionais. A Questor vai um pouco mais além. Eu consumo por meio de van financeira, o próprio internet banking do cliente,
trago isso para dentro da aplicação e faço a conciliação de maneira automática com base em uma série de regras pré-estabelecidas que o próprio usuário pode estabelecer antes ou durante a conciliação. Tá? Então, a gente costuma dizer aí que dentro de 2 ou 3 meses, o primeiro mês de conciliação ele sempre vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque é o primeiro mês, mas a partir do segundo mês, 50% a 60% da movimentação já vai estar sendo conciliado de maneira automática. E tudo isso é feito via comunicação de forma transparente por meio de uma série de ofertas de APIs. Tá? Enfim, falando de APIs, nós temos o que nós chamamos de SYN. O SYN, que é oriundo da palavra de sincronia, tá? Tem como objetivo tornar toda a oferta de API do gestor disponível e passível de consumo. Então, independente da solução fiscal que vocês utilizem, vamos imaginar que vocês utilizem a solução fiscal Oracle ou qualquer outra que seja, vocês podem consumir... Mantemos na Oracle. Vamos focar na Oracle. Vamos imaginar que vocês estão rodando lá em Oracle, tá, pessoal? O objetivo dessa oferta de APIs é que a partir do momento que vocês concluem o processamento de nota fiscal de entrada, emissão de nota fiscal, contas a pagar, contas a receber, comunicação com instituição financeira e afins, vocês sincronizem essa movimentação para dentro do gestor a partir de um clique. Basicamente, definição de período. Eu quero sincronizar para dentro do gestor a movimentação de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Em seguida, eu saio fazendo a apuração dos impostos e entrega da obrigação acessória. Eu ativo o KIL, que ele apoia o usuário da companhia para essas questões. Então, basicamente, o SYN ele tem como objetivo tornar passível de consumo na web toda a oferta de APIs da Questor. Tá? E, recentemente, a Questor veio em carreira solo, a partir do João Carlos Pellegrini, que é o nosso CEO e seu sócio, ela veio em carreira solo desde 85, tá? Até 2020. Quando, em 2020, a Questor anuncia sociedade com a Stone. A Stone hoje é um dos cases de empreendedorismo no Brasil, uma das empresas que mais cresce, tem seu valor de mercado na casa do bilhão, e a Questor acabou apostando muito nessa sociedade, muito nessa parceria, porque existe muito fit entre a maneira e os valores da Stone e a maneira com que a Questor e também os valores da Questor atuam frente aos seus clientes, que é com o foco no cliente. A Questor tem como objetivo tornar recompensável, tornar confortável a utilização da solução desde o momento da venda até o momento da entrega da obrigação acessória e também no feedback, que depois eu vou comentar um pouquinho de alguns feedbacks bastante significativos que a gente recebe. E a Stone também tem como objetivo, pura e simplesmente, ajudar o cliente. Então, nada mais justo que duas dessas empresas, líderes dos seus segmentos, se juntassem para trabalhar em conjunto e cada vez mais ajudar o empreendedor brasileiro. Então, o objetivo dessa parceria é único e exclusivamente ajudar cada vez mais o empresário, fazer com que ele venda mais, fazer com que ele fique mais tranquilo nesse ambiente tão crítico que é o nosso ambiente fiscal, nosso ambiente tributário, nosso ambiente governamental. Então, desde outubro de 2020, a Questor passa a ser uma das empresas do grupo Stone. Tá? E onde está toda essa maravilha que a gente vem comentando aqui com vocês, tá, pessoal? Então, a Questor é de Chapecó, sua matriz está em Chapecó, e hoje nós temos duas operações diretas, uma aqui em São Paulo e outra em Curitiba, tá? E também atuamos em todo o Brasil por mais de 60 canais de distribuição e venda, revenda, implementação e assim por diante, tá? Então, vocês podem nos encontrar em toda essa localidade aí, todas essas atuações. Um pouquinho dos nossos números, para vocês entenderem como a Questor está posicionada quantitativamente. Então, a gente processa aí pouco mais de 1.600.000 folhas de pagamento por mês. Temos de usuários diretos na solução fiscal, pouco mais de 75 mil. Tá? Eu falo direto na solução fiscal porque nós envolvemos o portal Zen, como ela envolve vários usuários de vários departamentos, a gente chega aí a um número bem mais expressivo que esse. Tá? Quando a gente comenta que tem mais de 1 milhão de serviços por mês programado para baixa automática, é para aquela mitigação de riscos que a gente comentou anteriormente. Então, eu sei que eu entreguei a minha obrigação acessória dentro do prazo pré-estabelecido quando eu falo dentro do prazo, eu estou falando do prazo legal, ou seja, todo dia 20 eu tenho que entregar o meu espécie fiscal, mas também do prazo interno que pode ser estabelecido dentro da companhia e configurado dentro da aplicação. Tá? Então, hoje a gente já tem um pouco mais de 8 mil contratos ativos,
Tá? Uma das questões que a gente bate muito forte é a nossa capacidade de processamento. Então, a gente gera aí 1 milhão de linhas em poucos minutos. Tá? A gente tem um cliente nosso que comenta muito conosco, ele é muito impactado pela nossa capacidade de processamento. Ele gera um arquivo de mais de 200 milhões de linhas em 7 minutos, um arquivo de FD contribuições, tá, pessoal? Então, a gente tem 260 colaboradores diretos, que é um pouco mais de 600 colaboradores indiretos dentro desses 60 canais que eu comentei com vocês anteriormente, que esse pessoal todo aqui junto, trabalhando em conjunto, atende hoje a pouco mais de 380 mil empresas mensalmente, tá? E como eu comentei com vocês, a Questor tem como grande objetivo que a experiência do cliente e a jornada dele dentro, enquanto ele perdurar dentro do ecossistema da Questor, seja recompensadora desde o início. E um dos pontos que nos deixa muito confortável para comentar isso é, por exemplo, a nossa marca de 53 pontos no índice NPS. E índice NPS é uma pesquisa transacional que ela é realizada periodicamente com com os clientes e todas as pessoas que têm algum tipo de relacionamento com a Questor. Então, a gente faz contato com eles e pergunta, Bate, quanto você recomendaria para os teus amigos do Questor? E isso é medido de 1 a 10, tá? E aí, dentro disso, numa escala de 1 a 10, com base nessa escala é feito um cálculo, tá? E esse cálculo é separado do 1 até 49, é razoável, tá? Dos 50 até os 74 é muito bom, e notem aqui que a Questor está com 53 pontos atualmente, e excelente é de 75 para cima. E aí a Questor tem como um dos seus objetivos, suas metas mensais, revisitar esse número, e a gente quer, jogando muito alto aí, final do ano, tá dentro desses 75 aí. Se não estiver dentro dele, nós vamos estar bem próximo, tá? E a nossa média de satisfação do suporte técnico, essa média de satisfação ela é medida por cada um dos usuários da Questor. Ao final de cada atendimento que é realizado, o usuário vai lá e avalia o atendimento e, além do atendimento, o atendente. E nós temos uma satisfação hoje de 95%. Tá? Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês. A ideia era tentar elucidá-los sobre as nossas soluções e dizer que, se vocês quiserem ter um pouco mais um pouco mais de detalhes de tudo isso que eu comentei com vocês, de todas essas soluções, fica aqui o meu contato, aqui embaixo, tá? Depois a Luana vai compartilhar com vocês também. Tem aqui o meu celular direto, fiquem à vontade para me acionar quando vocês jogarem necessário. Tem aqui o contato da nossa filial de São Paulo, a gente está à disposição para vocês, para além de uma apresentação, a gente fazer uma POC, que é uma prova de conceitos com base nos dados reais de vocês, tá? E fazer uma apresentação um pouco mais detalhada e adentrar um pouco mais no ambiente de vocês para ver de que maneira a Questor consegue apoiar vocês, tá? Luana, Maravilhoso. estou por aqui, estou à disposição de vocês. Quem tiver dúvida, questionamento, fiquem à vontade. O Santana mandou aqui 2 comentários. Esse é o meio de software, onde entra o banco de dados e outros bancos de dados também recebem essa aplicação. Na verdade, assim, a gente roda no banco de dados Oracle, tá? A gente pode fazer a instalação do Questor tanto na opção on-premise, como na questão, como no cloud. Isso fica a critério de vocês. E é aí que entra a questão do banco de dados, tá, Santana? Então, hoje a Questor é uma solução fiscal que roda dentro do banco de dados Oracle e pode ser ofertado para os clientes de vocês que têm hoje o ERP da Oracle. A gente pode funcionar como um sistema satélite para apoiar a companhia. Maravilhoso. Gente, tem mais alguma pergunta direta, alguma coisa que vocês queiram colocar? Vocês podem ir escrevendo. Enquanto isso, Bruno, como é que funciona essa comunicação com a RFB e quais são as informações que são geradas para o usuário? Tipo, o ECAC de créditos enfim, como que vocês fazem todo esse processamento? Claro, vamos lá. Comunicação com a Receita Federal. Hoje, boa parte do que a gente faz, do que a gente tem que fazer para atender o governo, está voltado com a Receita Federal, tá? Então, por exemplo, vou usar o exemplo aqui de uma DCTF. Hoje, quando o cliente vai lá e faz uma série de obrigações, seja série de apuração, seja ela por meio das retenções, seja ela impostos que incidem sobre o seu faturamento, ele acaba gerando uma série de débitos. Então, gera lá os débitos de retenção, imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social e afins.
Esses débitos eles são informados para o governo por meio de uma declaração chamada DCTF, tá? É a Declaração de Créditos e Débitos Federais, e ele acaba fazendo, a gente acaba entregando isso mensalmente para o governo. Boa parte das soluções do mercado, quase todas elas geram um arquivo com o débito, e o usuário acaba tendo que abrir um validador do governo, levar o arquivo lá para dentro, abrir o ECAC, pesquisar cada um dos débitos e informar dentro do validador. O que a gente faz é diferente disso. Eu gero essa apuração, por gerar as apurações dentro do Questor, eu centralizo essas informações num módulo chamado controle de tributos. Tenho todos os débitos que são oriundos do Questor, porque eu gero a guia por dentro do Questor, por meio do KIO. Então, o que eu faço é, com base no certificado digital, por dentro da solução Questor, nós acessamos o ECAC. Pesquiso todos os créditos existentes e trago para dentro da aplicação, e eu gero o arquivo da DCTF para fim com o débito e também com o crédito, com o débito e com o pagamento. Tá? Então, ainda falando da comunicação com a Receita Federal, a gente faz o controle da situação fiscal, tanto do contribuinte, como tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Tá? Isso fica tudo dentro da nossa aplicação. Notificamos quem são os usuários responsáveis. Tá? Quando a gente tem qualquer tipo de atualização, vamos usar um exemplo aqui que não está muito em voga, mas, por exemplo, eu tenho que fazer atualização de uma moeda funcional, uma atualização da Selic, uma atualização de cotação do dólar, eu faço por dentro da nossa aplicação. Então, é nesses termos que a gente diz que a gente tem comunicação com a Receita Federal, tá? Até mesmo para abertura dos PVAs. Hoje eu não preciso de intervenção de um usuário para abrir o PVA e validar. Eu posso pegar o próprio KIO, abre o PVA, gera o arquivo dentro do Questor e faz a validação. Então, nesse sentido que a gente comenta que tem ampla comunicação com a Receita Federal, tá, Ana? Tá, legal. E, Bruno, você falou que os seus clientes sempre falam muito da rapidez, né, da agilidade com a qual vocês conseguem entregar todas essas informações. E eu sei que vocês estão rodando as aplicações essenciais. Isso ajuda vocês, né, o fato do processamento da nuvem, essa aplicação toda, tem contribuído para vocês? Como é que é? Ajuda e muito, porque não adianta a gente vir aqui falar para vocês que tem uma aplicação robusta com uma grande capacidade de processamento, se no momento que eu vou olhar para a infraestrutura do cliente eu tenho uma infraestrutura defasada. Tá? Então, o apoio da Oracle nesse sentido, para entender o cenário do cliente, entender qual é a infraestrutura adequada e se entender, junto com o time Questor, qual é o melhor ambiente, é fundamental para que a gente tenha esse feedback positivo. Maravilhoso. E, Bruno, você fala assim, pode definir o tema tudo em um lugar só? Como que é tudo num lugar só? É um super app, é uma super ferramenta, ou como funciona? Olha, acho que uma super ferramenta é uma bela definição, tá, Luana? Porque, como eu comentei no início, boa parte dos nossos concorrentes, eles acabam tendo para atender a todas as obrigações que a Questor atende, eles têm alguns aplicativos. Então, para eu atender o SPED fiscal, eu tenho o módulo SPED fiscal, mas aí eu atendo só o SPED fiscal. Aí quando o cliente, não, mas eu tenho FD contribuições. Não, então o senhor tem que comprar a licença do FD contribuições. Bah, mas eu tenho REINF. Não, então o senhor tem que comprar a licença do REINF. Então você acaba tendo que comprar, comunicar, e isso acaba que no dia a dia não funciona muito bem. E é onde a gente navega muito bem, consegue ser muito disruptivo nessa vertical corporativa, é justamente no tenho que ninguém tem, no tudo em um lugar só. Quando você compra a aplicação, na verdade, você não compra a aplicação do Questor, a nossa modalidade é locação. Então, quando você vira para mim e diz, Bruno, eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, cara, eu sou um comércio. Como que a solução da Questor pode me ajudar? Então, ele optou pela solução da Questor. Quando você opta pela solução da Questor, eu estou atendendo a toda a legislação estadual e federal acerca do teu objetivo social. Não preciso me preocupar em hoje comprar um módulo, amanhã comprar outro, dizer, não. Eu faço por meio da tua solução SPED fiscal, mas, por exemplo, tua folha de pagamento, você tem que ter um BPO terceirizado, esse tipo de coisa. Isso não acontece quando você opta pela solução fiscal da Questor. Por isso que a gente fica muito confortável em falar tudo em um lugar só. Bruno, mas eu posso, por exemplo, ter um BPO terceirizado para operar a minha folha de pagamento, mas a solução ser minha? Pode. E eu preciso instalar o Questor lá no BPO, ou eu posso fazer a instalação do Questor no meu ambiente e deixar que o BPO se conecte? Pode. Isso tudo é opcional, tudo depende das diretrizes de segurança que a gente vai combinar com o cliente. Mas tudo isso hoje é possível. Então, o Santana perguntou, a Questor é uma aplicação em nuvem? A Questor é uma aplicação local, Santana indo para a nuvem, mas passível de hospedagem em nuvem, tá?
Nosso ambiente 100% cloud passa a rodar possivelmente a partir do segundo semestre. Mas nada me impede hoje de eu pegar a aplicação do Questor e fazer, como a gente já faz muitas das vezes, fazer a alocação dela dentro do ambiente da Oracle e a partir daí eu comunicar, eu ter o Questor instalado numa estação de trabalho, só que o meu servidor de infra, de banco e de aplicação está com a Oracle. Legal. A Claudete perguntou, boa tarde, existe alguma integração homologada com o Oracle pelo time de ISV? A gente está fazendo ainda, tá, Claudete? A gente está conversado para fazer a integração do produto dos meninos com os produtos Oracle. Mas, de novo, nada impede se vocês quiserem fazer, conversarem junto e fazer a venda conjunta, né, Bruno? A gente pode fazer isso. Exatamente, tá, Claudete? A gente está em vias de finalizando essa homologação, né? A Luana tem até mais detalhes que eu, tá, pessoal? Aquela que tá com a chave do cofre disso aí. Mas a gente está em vias de. Então, mas a gente, como eu comentei, tem uma ampla oferta de APIs e é muito friendly user para no quesito integração. Então, a gente pode apoiar vocês de diversas maneiras, tá? E para a última pergunta, mas a minha, gente, se vocês tiverem mais, fiquem à vontade para fazer. Eu vou falar assim, quais são as análises feitas com o produto Analytics Fiscal Digital? E como que essa... Claro. Pode falar, Ana. Não, pode continuar. Você já entendeu o espírito, já vai. Já entendi. Vamos lá. Como é que a gente faz a avaliação disso, tá? Então, o analista fiscal digital, ele tem como objetivo avaliar se eu tenho um dispositivo legal que ampare aquela escrituração. Exemplo, comprei uma mercadoria de Chapecó, Santa Catarina, estou localizado em São Paulo, veio de lá na alíquota de 12%, mas chegou aqui eu entendi que tinha que escriturar um 18%, que é a alíquota interna. Então, nesse momento, o analista fiscal ele vai avaliar o que ele vai fazer. A gente, quando faz quando a gente habilita o analista fiscal dentro do ambiente de vocês, a gente submete para dentro desse portal que a gente mantém atualizado uma série de informações. Então, eu mando lá para dentro qual é o objetivo social da empresa, qual é o regime de tributação dela, o que se essa empresa compra, se essa empresa vende, se ela produz, se ela presta... Então, tudo que cerca o objetivo social da empresa, eu submeto para dentro desse ambiente. Submeto lá para dentro também uma série de informações, por exemplo, os clientes, fornecedores, produtos, operações realizadas no período. Então, quando eu estou executando o analista fiscal, eu digo, ó, eu quero validar a movimentação de janeiro de 2021. Aí ele vai saber tudo que ele tem que coletar dentro do banco de dados para submeter para dentro do nosso portal de comunicação, de avaliação. E essa comunicação é feita via web service. Então, eu submeto essas informações lá para dentro. A gente faz uma série de parametrizações nessa aplicação chamada Analista Fiscal Digital, com o objetivo de olhar especificamente para o objetivo deste contribuinte que está sendo tratado. Então, basicamente, toda a regra que existe acerca desse contribuinte, eu dei para a aplicação. Agora eu estou dizendo o seguinte, analista fiscal digital, você já sabe o que eu compro, o que eu vendo, para quem eu compro, para quem eu vendo e de que maneira. Agora, olhe a maneira como eu fiz a minha escrituração fiscal e me diga se eu escriturei da maneira certa ou não. Então, ele faz uma varredura bilhões de regras, aí eu não consigo precisar para vocês, porque o nosso cenário tributário ele é bastante complexo, então, mas é uma quantidade expressiva de regras que ele avalia para depois devolver para vocês e olha, a tua escrituração está correta. Nós entendemos que você deveria mudar aqui ou mudar ali. A gente vai desde a avaliação de uma simples CST, de uma base de cálculo, de uma alíquota pré-estabelecida, de um MVA utilizado para ajuste, para cálculo da substituição tributária, de um preço de pauta definido, ou até mesmo de um tratamento tributário diferenciado que esse cliente tem em função de algum regime especial que ele aderiu. Tá? Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento que vocês queiram fazer? Aí, naquele momento que a gente espera para ver se mais alguém se manifesta. Bruno, mas é isso, gente. A gente está super feliz que a Questor está aqui como nosso parceiro. É o começo de uma relação que a gente tem muito a desenvolver ainda. Sim, a gente tem conversado sobre a questão da integração, ainda tem alguns pontos que a gente está olhando, né, Bruno? Então, assim, a ideia é cada vez estar mais próximo, mas saibam que quando vocês precisarem, vocês podem falar com eles ou falar com a gente, que a gente passa o contato para vocês deles. Logo, logo, a gente está finalizando o material deles para o Marketplace, então vocês podem acessar direto a POC deles pelo nosso site, tá, gente? Vocês podem ir no Oracle Cloud Marketplace,
Os meninos vão estar com a POC deles automatizada lá para vocês acessarem os produtos deles diretamente. Bruno, muito obrigada pela disposição de vocês, gente. Fico muito feliz com a participação e que a gente esteja cada vez mais próximo. Ah, tem uma última pergunta. O Claro. SQL Server pode ser utilizado? Olha, o SQL serve qual versão? A gente sempre vai ter que olhar qual a versão, porque a gente já se deparou com clientes com versões muito antigas, então a gente segue uma série de padrões para sempre adotar as melhores práticas acerca disso, mas não é impossível. Tá? A gente só precisa detalhar um pouquinho mais quando o cliente cita única e exclusivamente SQL Server de maneira genérica. Eu sugeriria que você optasse pelo Oracle. 2012, 2014. Fica Exatamente. muito mais confortável se você optar pelo Oracle, tá? Mas sim, exatamente. a gente já tem que nisso. Principalmente no momento quando a gente fala de LGPD, né, Bruno? A gente sabe que um dos requisitos agora é cada vez mais estar atualizado. Várias atualizações geram mais segurança, gente. Tem vários casos aí que a gente estão saindo, não sei se vocês têm acompanhado notícias de hackeamento e tudo mais. A grande maioria é por falta de atualização de tecnologia, tá, gente? Recentemente teve uma provedora de tecnologia, aí vocês devem ter visto aí nas mídias digitais, que noticiou, ela roda curiosamente nesse banco que você comentou, obviamente que eu não tenho um profundo conhecimento da infra deles, mas eles notificaram que tiveram boa parte dos seus clientes invadidos, onde os clientes chegaram a ficar uma semana sem poder ter acesso à solução. Isso é inadmissível, é inconcebível, não dá. Não, tem uma grande aí que eu não posso falar, uma empresa grande que, por falta de atualização, eles estão quase há um mês sem operação. Então, assim, por invasão de dados. Então, quando a gente fala isso, não é só... Lógico que a gente está puxando sardinha para a Oracle e para o OCI, mas é por uma questão real que cada vez mais isso vai ter um peso, ainda mais quando a gente está falando de soluções fiscais, né, Bruno? Cada vez mais vocês são cobrados disso, de trazer toda uma segurança, de toda igual você falou, uma robustez para o produto, né? E existe um paradigma sendo quebrado aí pela Receita Federal, que até recentemente eles trabalhavam com base no passado, né, gente? E hoje, se vocês pararem para observar, a gente já tem nota fiscal eletrônica, a gente já tem conhecimento de transporte eletrônico, a gente já tem a transmissão do DCTF, que é web, o REINF é web, o E-Social já é online, então a gente já tem também a entrega do SPED fiscal, que é mensal, da GIA, que é mensal, então... A gente precisa quebrar um pouco esse paradigma de que a Receita Federal ou qualquer órgão fiscalizador ou regulador do governo, quando vem falar com o contribuinte, ele vem com base no passado. Ele vem com dado recente. Então, tudo que a gente fez, se a gente emitiu uma nota fiscal no valor de 1.000 e na hora de escriturar esse documento fiscal entregou a obrigação acessória dizendo que o valor era 900 ou 1.500, eles já sabem. Isso é instantâneo. Por isso que passar por um desconforto similar a esse que a Luana comentou da empresa ficar por períodos sem acessar o ambiente, é muito complicado hoje em dia da gente assumir que isso, de deixar margem para que isso aconteça. Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, de verdade. Bruno, é uma honra estar junto com vocês, espero que a gente faça mais, que esse seja o começo de uma parceria, de uma relação, e que a gente faça cada vez mais coisas juntas. Pessoal, obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, assistindo. E é isso, gente. Obrigada mesmo. Bruno, se tiver últimas palavras. Não, as últimas palavras são só muito obrigado. É uma satisfação para a Questora enorme estar com essa parceria estabelecida com a Oracle. A gente acredita muito, acho que vai avançar muito junto com vocês. E a gente está aqui à disposição porque vocês entenderem. E muito obrigado aos participantes. Estendo a vocês a nossa disponibilidade para ajudar no que tiver no nosso alcance, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Obrigada, gente. Até mais.